Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa edição especial do USP Talks, Ciência versus Coronavírus, Como Vencer a Pandemia. Eu sou Arthur Escobar, jornalista de ciência, repórter do Jornal da USP, e em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Superintendência de Comunicação Social da USP, agradeço muito a presença de todos vocês que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo, pelo YouTube, e agradeço imensamente também a presença aqui dos nossos estimados professores e professoras que aceitaram prontamente o convite para participar desse evento com a gente, né? Um evento que, além de especial, tem um caráter emergencial por conta da pandemia de coronavírus que estamos enfrentando, né? Então, muito obrigado, professor Esper Calas, professor Esther Sabino, professor Jorge Calil, professor Paulo Minóprio e professor Paulo Saldiva, por terem aberto um tempo aí na agenda de vocês para estar aqui com a gente hoje. Tá? O USP Talks, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, é uma iniciativa de comunicação da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, que tem por objetivo aproximar a universidade, a comunidade acadêmica, da sociedade como um todo, por meio da realização de eventos em que a gente convida especialistas para conversar com as pessoas a respeito de algum assunto que esteja em evidência no noticiário nacional e que seja de interesse amplo da sociedade, né? Essa iniciativa começou em 2016, desde então a gente já realizou mais de 30 eventos, né? Sempre na Avenida Paulista, sempre abertos, sempre gratuitos. O primeiro evento foi em abril de 2016 e, coincidentemente, naquela ocasião, o tema era também uma emergência de saúde pública causada por um vírus, abril de 2016, o vírus da Zika, e coincidentemente que felizmente a gente conseguiu debelar, conseguiu enfrentar com sucesso, graças ao esforço de muitos cientistas no Brasil, em outros países, que foram para o laboratório, fizeram as pesquisas e permitiram que a gente rapidamente identificasse o vírus, entendesse o comportamento dele, confirmasse a relação da infecção com a microcefalia nos bebês e, em cima disso, né, permitiu a elaboração de políticas públicas eficazes para o enfrentamento daquela epidemia. E eis que 5 anos depois, nós nos vemos novamente confrontados aí com uma epidemia de grandes proporções, uma epidemia viral, de proporções muito maiores até do que a da Zika, né? E a ciência, mais uma vez, está sendo desafiada a trazer as soluções, produzir o conhecimento e apontar os caminhos mais eficazes para a gente enfrentar essa emergência e conseguir vencer essa pandemia, né? Que nos traz ao evento de hoje. E antes de passar a bola aqui para os nossos palestrantes, acho que é importante ressaltar, esse evento foi organizado em parceria, em apoio à Marcha Virtual pela Ciência, está acontecendo hoje, é uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que prevê uma série de eventos, manifestações online em defesa da ciência, e destacar também que os nossos palestrantes fazem parte de um grande contingente de pesquisadores que estão trabalhando intensamente na USP, várias outras universidades e instituições de pesquisa, para buscar soluções e produzir o conhecimento necessário que a sociedade e os tomadores de decisões, as políticas públicas precisam para fazer o enfrentamento dessa pandemia e para a gente conseguir superar isso da forma mais rápida e menos dolorosa possível, né? Na descrição desse vídeo no YouTube, vocês vão ver, tem um link para uma reportagem especial do Jornal da USP que detalha dezenas de iniciativas que estão em andamento dentro da Universidade de São Paulo. E agora, sem mais delongas, vou passar a bola aqui para os nossos palestrantes. Cada um deles vai falar durante 10 minutos e, na sequência, a gente vai ter um período de meia hora para perguntas que foram enviadas pelo público, tá? Bom, nosso primeiro convidado é o professor Esper Calas. Ele é médico, infectologista e imunologista, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Ayrton. Um prazer estar aqui nessa oportunidade para discutir um pouco mais sobre o assunto do coronavírus, porque é uma pandemia sem precedentes
que a gente está vivendo nesse mundo moderno. Eu vou falar um pouquinho da situação do coronavírus, preparei uns slides e para mostrar que nós já passamos de 3.700.000 casos, com aproximando de 300 mil mortes em todas as regiões do globo, de uma pandemia que muito provavelmente se originou no sudeste da China e foi se alastrando pelos diferentes continentes. Esse aqui é um gráfico só para situar o crescimento e de casos, evolução de número de casos por semana em cada um dos locais das diferentes lugares. Vocês verem que geralmente a epidemia tem um curso, ela começa aumentando numa fase de expansão, estabilização e em muitos lugares a gente está vendo uma retração. Eu salientei aqui os países da América Latina, só para chamar a atenção de todos, que a América Latina entrou nessa epidemia mais tarde comparado com os outros continentes, então a gente tem um crescimento que vem depois. Então a gente está tendo como característica geral que o nosso aumento de casos progressivo, ele é um pouco menor do que dos países que estiveram piores. Então, se você olha aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui nós temos a Itália, enquanto que o Brasil ele tem um crescimento um pouco mais lento comparado com os outros países. Muita gente acredita que seja porque aqui, no epicentro da epidemia, que é a região metropolitana da cidade de São Paulo, houve o fechamento das atividades com diminuição da mobilidade, que teve impacto. Eu vou comentar isso um pouco mais para frente. Isso aqui é o número de mortes, e eu quero só salientar para todo mundo que o número de mortes vem depois do número de casos. Em geral, demora 2 a 4 semanas depois de uma pessoa entrar em contato com o vírus, se ela for falecer da doença, para esse evento acontecer. Então, todas as vezes que você olha o número de mortes, você está olhando para o retrovisor. Você está vendo o que de pessoas que foram infectadas lá para trás. Então, quando a gente retrata aqui o número de mortes nos diferentes países da América do Sul, vocês estão vendo que o Brasil vem ainda num crescimento, e se a gente comparar com o número de casos que ainda está em crescimento, você coloca 2 semanas para frente ainda o que vai acontecer com o número de mortes. Então, a minha expectativa é que a gente ainda colecione um aumento progressivo de mortes por dia, porque, lembre-se, as mortes acontecem num estágio mais tardio da doença. Isso aqui é o número de casos acumulados no Brasil até agora, 127.583 casos em todos os estados acometidos, e nesses 2 gráficos, está um pouco pequeno para ver na tela, mas a gente vai observar o número de casos em cima e o número de mortes embaixo por 100 mil habitantes. Então ele corrige pela população. Então a gente está vendo que, aqui não dá para ver muito bem, mas a região metropolitana de São Paulo é uma das mais acometidos até o momento, alguns grandes centros, mas a região norte do país foi duramente atingida numa fase inicial da epidemia. Muito provavelmente porque lá houve a semeadura de transmissão local e isso acabou acarretando uma disseminação mais rápida comparada com outras regiões do país. Por exemplo, na região centro-oeste, habitantes do que na região norte, mas a gente está vendo já um alastramento para várias capitais do nordeste do Brasil e nesses locais seguindo também com o aumento de número de mortes. O número de casos, hoje a gente está aprendendo, depois de a experiência com vários outros países, que diminui na medida que você instala o isolamento. No começo havia uma grande polêmica a respeito disso, e eu pessoalmente era cético em relação ao isolamento como uma medida efetiva de redução do número de casos, mas o tempo mostrou que, de fato, quando você diminui o isolamento, como a China fez logo no começo, que eles identificaram que alguma coisa estava muito errada por lá, houve uma diminuição da reprodutibilidade da transmissão da doença e, consequentemente, uma diminuição de casos a médio e longo prazo. Então, o que a gente está vendo, que aconteceu aqui no Brasil, é que a adoção do isolamento em São Paulo foi relativamente precoce comparado aos outros países. E isso sugere que, de fato, a gente esteja experimentando uma curva mais achatada. E quando a gente olha nesse gráfico aqui, observa-se o número de casos pelas regiões, aqui está a Grande São Paulo, nós estamos vendo aqui o isolamento que se conseguiu com medidas de verificação de mobilidade através de telefone celular. Então a gente observa que São Paulo subiu o isolamento, mas com o tempo ele vai entrando em fadiga, nós estamos experimentando uma queda lenta, mas progressiva. Isso está, infelizmente, se refletindo no aumento do número de casos que a gente tem visto na região metropolitana nessa última
semana, especialmente nas regiões da periferia da cidade, onde se detectou uma queda do isolamento mais acentuada. Qual é o problema disso tudo? Porque tudo acaba convergindo, não só para o número de casos, mas principalmente a demanda que os casos mais graves exercem na ocupação de leitos de UTI disponíveis no estado. E não era de se surpreender com o fato de que na região metropolitana de São Paulo é onde tem tido a maior pressão pelo número de leitos, porque é onde se concentrou a disseminação inicial. Nós estamos no momento com 86% dos nossos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo já ocupados, o que significa que a gente está se aproximando da nossa capacidade máxima. Está sendo feito um esforço muito grande das diferentes instituições públicas do estado de São Paulo para ampliar o número de leitos. O Hospital das Clínicas já reservou o Instituto Central inteiro para receber pacientes com Covid-19. Nós temos atualmente 700 leitos disponíveis, dos quais 240 são leitos em pacientes de UTI, e nós agora estamos ampliando para isso chegar ainda no começo da semana que vem para 300 leitos de UTI entre esses 700 e talvez ampliar para 400 leitos. Por quê? Porque a gente não pode deixar o número de casos que necessita de UTI bater na nossa capacidade, porque aí nós vamos começar a ter problema das pessoas não tendo possibilidade de ter acesso ao suporte ventilatório, que é a principal medida para esses casos graves. Aqui é a apresentação clínica, é uma doença relativamente simples na maioria das pessoas, com febre, tosse, fadiga, mas infelizmente uma percentagem dessas pessoas pode desenvolver uma doença grave com vários problemas que levam fundamentalmente a uma insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória é caracterizada pelo comprometimento do pulmão. Então, isso aqui, para quem não conhece, é um exame chamado tomografia de tórax, quando a gente vê a imagem do pulmão, que é essa parte mais preta, cortada em diversas alturas pelo aparelho. Então, em geral, a gente espera um pulmão escuro, assim, quando o ar está entrando, e aí a imagem fica mais ou menos nesse padrão. Mas vocês estão olhando aqui que tem umas manchinhas brancas aqui para trás, e principalmente na periferia. Esse é de um médico que atendia pacientes com Covid, ele desenvolveu uma doença mais leve, enquanto que esse senhor, que tinha um problema de medula, acabou desenvolvendo uma doença muito mais grave. Vocês estão vendo o acometimento com essas manchas brancas muito mais salientes, muito mais significativas, acometendo uma percentagem maior do pulmão, dos dois lados, dos dois pulmões. Ele acabou parando na UTI, teve que receber oxigênio em grande concentração e suporte ventilatório. Felizmente, os dois ficaram bem, mas infelizmente, as pessoas que se desenvolvem essa fase mais agressiva da doença podem acabar morrendo, que é o que explica esse número de mortes que vem acumulando, não só na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. A doença tem 3 fases, uma fase inicial, me perdoe por esse diapositivo em inglês, mas a primeira semana é caracterizada por uma doença branda, que é a agressão do vírus. Se a pessoa passa dessa fase com sucesso, tudo bem, ela cura. Mas, infelizmente, especialmente aqueles de mais idade, as pessoas que têm outros problemas de saúde, acabam levando essa fase onde o vírus agride o pulmão, é um processo de inflamação. Então, o pulmão fica todo inflamado, com dificuldades de troca de oxigênio, e ele entra nesse segundo estágio, que é o estágio pulmonar. E se a coisa não vai melhorando, ele entra num estágio de inflamação tão intenso que acaba levando ele para a UTI, sendo entubado, e aqueles que têm evolução mais prolongada acabam necessitando de ficar no respirador por muito tempo, leva fibrose pulmonar e pode ter várias cicatrizes no pulmão. A gente tem várias formas de tratar: o uso de antivirais nessa fase inicial, medicações para mitigar a inflamação nessa segunda e terceira fase, e processos de melhorar a regeneração do tecido pulmonar. Tem várias linhas de pesquisa nesse caminho, mas eu vou deixar essa parte para a nossa discussão depois que encerrarmos as nossas apresentações. Com isso, eu queria agradecer vários dos colegas do Hospital das Clínicas que têm atuado diuturnamente no combate a essa pandemia. Nós temos todo o nosso staff dedicado de pessoas, de médicos, enfermeiras, auxiliares, farmacêuticos, pessoal administrativo. Toda a equipe de suporte do HC tem estado na linha de frente combatendo essa pandemia. Os nossos colegas do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, que tem coordenado esse esforço junto com a administração do HC e os outros departamentos, os laboratórios e os colegas que me ajudaram a preparar esses slides para poder discutir esse assunto com vocês nesse USP Talks. Muito obrigado.
Perfeito, muito obrigado, doutor Esper. Prontamente vou passar a palavra agora para a nossa próxima palestrante, professora Esther Sabino. Ela é médica imunologista, professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e, até recentemente, diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, aí no período de 2015 a 2019. A professora Esther teve muita visibilidade na mídia aí no início da pandemia. Ela coordenou aquele trabalho que sequenciou o genoma do vírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso aqui no Brasil. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre, um pouquinho mais em detalhes sobre o vírus, a genética do vírus, como é que ele se comporta, para a gente entender um pouquinho melhor o inimigo, né, principal dessa pandemia. Então, professor Esther, obrigado pela presença. A palavra está com a senhora. Muito obrigada. Então, esse é um vírus, o coronavírus ele é um vírus grande, com quase 30 mil pares de base, que são aquelas letrinhas, e isso é, para um exemplo, 3 vezes o tamanho do HIV. Existem 4 gêneros e 2 deles infectam a espécie humana, a nossa espécie. E o que eu acho, o que é importante é que existem hoje 7 vírus que causam doenças humanas. 4 deles já fazem isso há muito tempo e 3 são dessas epidemias mais recentes, que é a SARS-CoV-1, a MERS e o SARS-CoV-2. Mas o que eu acho que é bom chamar a atenção, essa verdade, o que se chamam os vírus comunitários, né, que infectam a espécie humana há muito tempo. Provavelmente, como os atuais, isso é importante a gente ter essa ideia, eles, de alguma forma, vieram de outros animais também. Então, a ideia que a gente tem é que, provavelmente, a origem de todos eles, inclusive esses mais comuns, que causam resfriado em algumas crianças ou imunossuprimidos podem causar doenças mais graves, teve em algum momento na história da nossa espécie uma entrada. Eles provavelmente originaram ou de morcegos ou de outros roedores, e pelo menos para 2 deles, que um chama 229E e outro OC43, até se conhece qual foi o hospedeiro intermediário, que é o dromedário no caso, e no outro são os bois, os bovinos. E, na verdade, nesse caso, o C43, provavelmente ocorreu uma epidemia mais ou menos no final do século XIX, em 1890, chegou a matar 1 milhão de pessoas. No começo se achava que era influenza, mas hoje se sabe que é o coronavírus, e também infectou várias outras espécies. Então, é interessante entender esses vírus porque mostram um pouco, talvez, o que esteja acontecendo atualmente. Então, são esses agentes estão em o coronavírus está em outras espécies e, de repente, pula para a nossa espécie. E, então, o que é interessante dessas últimas 2, quer dizer, e acho que isso também é importante, nos últimos 20 anos tiveram 3 grandes epidemias de coronavírus. Então, alguma coisa está mudando no mundo que facilitou esse vírus pular de uma espécie para a nossa espécie e dela ser transmitida a um número grande de indivíduos. Então, o SARS-CoV, que foi em 2003, existe, então, a origem dele são os morcegos, passou para esse animal que chama civeta e que é lá da região da Ásia, e depois causou essa epidemia no sudeste da Ásia, desculpa. Então, a MERS-CoV, que o hospedeiro intermediário são os camelos, e ela ainda circula no Oriente Médio. E eu estou repetindo isso um pouco porque recentemente teve toda essa grande discussão se era um vírus que tinha originado de um laboratório, e o que a gente precisa ter em conta é que isso não é comum, acontece com frequência no mundo, e que então a gente tem que esperar que isso vai acontecer mais vezes. Ficar procurando a origem no laboratório, em vez de compreender que isso realmente está no ambiente e que está acontecendo de forma natural, impede a gente entender e olhar as mudanças que estão acontecendo na natureza, que a gente está gerando, né, tá alterando o meio ambiente,
e que, na minha opinião, é o que facilita com que ocorram epidemias desse tamanho como que a gente está vendo hoje. No caso do SARS-CoV-2, o que se sabe hoje, então, que a origem é do morcego, mas a única sequência que a gente tem, que chama HATG13, é uma sequência que difere da sequência atual bastante. É a sequência mais próxima, mas provavelmente a origem dos dois tem mais de 50 anos. Então, não é uma coisa recente, não é que saiu do laboratório exatamente igual. Até eu vi um cientista falando isso, que eu achei bem interessante, que o SARS-CoV-2 estava para essa sequência, como o porco está para a gente. Então, são parecidas, mas estão longe de ser as mesmas. Além disso, tem uma outra sequência encontrada num outro animal que chama pangolim, e também ela é parecida, mas ela é mais distante do que a do morcego. Com exceção de uma pequena região, que é exatamente a região onde esse vírus se liga ao receptor da célula, que é da célula humana, que é o ACE2, nessa região o vírus humano é mais parecido com o pangolim. Então, como é que isso acontece? Esse vírus, ele muda pouco, a taxa de transmissão é pequena. Para vocês terem uma ideia, a distância dos 30 mil pares de base, a primeira sequência que a gente encontrou aqui no Brasil, só tinham 3 mutações, só 3 mudanças daquelas letrinhas em relação ao vírus encontrado na China. Mas esse vírus tem uma coisa que é diferente, ele facilita a recombinação. Então, alguns animais podem se infectar por 2 agentes, por 2 vírus diferentes, vindo de outros animais, e depois recombinar, e aí o animal adquire alguns pedaços de outros animais. E é provavelmente o que aconteceu com esse vírus, a gente não sabe ainda qual foi esse intermediário, e o encontro desse intermediário talvez faça a gente entender um pouco melhor o que esse vírus, como é que ele surgiu. Mas o que é importante, então, é que na sequência desse vírus existe uma região que é mais parecida com a do pangolim, que causa, que facilita a clivagem da proteína S e a entrada do vírus dentro dessa célula. Então, isso não está no vírus do morcego, mas está no vírus do pangolim. Agora, tem uma inserção, uma entrada de alguns nucleotídeos nessa região também, que aumentou a capacidade desse vírus se ligar no receptor, e até hoje a gente não achou qual animal, qual vírus, sem ser esse, onde que está na natureza. Mas seguramente veio desses eventos que ocorrem toda hora na natureza. Lembrando que recentemente teve uma epidemia grande na China, em porcos. Até hoje ninguém mostrou que esse vírus conseguiu passar para os seres humanos, mas também foi outra entrada do morcego em porcos e gerou uma morte e uma epidemia muito grande naquele país. Então, nosso entendimento é que isso aconteça, esses vírus surgem na natureza e provavelmente nós vamos ver outras epidemias como essa. Infelizmente, esse vírus adquiriu 2 mutações importantes que facilitou muito a sua entrada e a sua replicação. Por que toda a origem é dos morcegos? Quer dizer, na verdade, a maioria dos morcegos, uma parte também, a origem são os roedores, mas é que é uma espécie extremamente comum, representa 20% de todos os mamíferos, mais que morcego só existe roedor, e o morcego tem um sistema imune bem diferente de todos os outros mamíferos e acaba sendo um reservatório grande de muitos agentes. Então, hoje, já existem mais de 20 mil sequências nos bancos de dados públicos. Então, foi essa corrida por colocar os dados em bancos públicos aconteceu aqui, mas em todo lugar do mundo, todo mundo se propôs a sequenciar e colocar esses dados. Colocar os dados é importante para que se possam fazer análises gerais da evolução do vírus nos vários países. E, então, além de detectar que esse vírus muta pouco, que ele também sofre recombinação, já é possível mostrar a recombinação nas cepas encontradas
Em humanos, a gente tem uma ideia clara e pode sempre estar analisando os locais, se os testes que estamos usando são adequados. Os testes de biologia molecular dependem da sequência de vírus, então, se ocorrer alguma mutação naquelas regiões onde você usa para fazer o teste, você pode perder a sensibilidade, então, é uma forma de você estar sempre olhando nesse banco de dados. Também ele indica essa pequena mudança. Isso vai ser importante para as vacinas que estão sendo desenvolvidas. É muito mais difícil você desenvolver uma vacina para um vírus que muda muito, como, por exemplo, é o caso do HIV. Então, todos esses dados são importantes, que a gente tenha tudo isso colecionado para que as outras áreas possam usar esse tipo de conhecimento em suas pesquisas. Também para drogas antivirais vai ser importante a gente conhecer as possíveis mutações que possam gerar resistência a uma dessas novas drogas. Então, recentemente, o que existe de novidade em relação às sequências, essa semana saiu um trabalho do grupo de Los Alamos, tentando analisar tudo isso e ver se existia alguma mutação que pudesse estar aparecendo, que é sempre essa pergunta, será que o vírus vai ficar pior, vai evoluir com uma piora da parte clínica? Será que a sequência do vírus tem alguma relação com isso? E, aparentemente, esse é o primeiro estudo, ainda é necessário mais avaliações. Existe uma mutação na proteína S, que é do envelope, e aqui, de novo, é do grupo de Los Alamos, esse estudo, que ela apareceu no início da epidemia da Europa. Então, as primeiras sequências da China não tinham essa mutação, que vai de D14 para G, nessa posição dessa proteína, e no começo essa mutação quase não era detectada na China, e aos poucos ela está tomando conta da epidemia. Então, a maioria das cepas estão em vários países, começa com uma, mas depois, com o tempo, muda para essa mutação. E as cepas que têm essa mutação parecem ter uma carga viral mais elevada. Os indivíduos que estavam infectados com essa cepa possuindo essa mutação. Então, pode ser que exista já a primeira mutação que esteja modificando um pouco o comportamento, mas ainda é muito cedo de ter certeza sobre o dado. Eu só quis trazer uma novidade para mostrar para onde está o caminho, porque é tão importante todo mundo estar analisando de forma sistemática as cepas presentes em cada local. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu acho que a ideia é que a gente entenda, perceba que a entrada como uma coisa natural, que a gente precisa estar olhando o nosso meio ambiente e entender por que começou a ficar tão fácil a saída de vírus de animais para a espécie humana, e como isso é tão fácil de sair de um lugar e ir para outro. Então, como está aumentando muito isso, nós temos que focar em mudar esse tipo de orientação e cuidar mais do nosso meio ambiente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Esther. Agora eu passo a palavra para o professor Jorge Calil, também é médico, professor titular de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP, também diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, ex-diretor do Instituto Butantan e uma autoridade mundial aí no desenvolvimento de vacinas. Professor Calil, obrigado pela presença. É com o senhor agora. Obrigado, Ayrton. Um prazer muito grande, uma honra para participar desse USP Talks com tanta gente importante e sendo bastante informativo. Eu gostaria de agradecer ao professor Canuto e ao professor Varran por terem me dado essa oportunidade nesse momento importante de fortalecimento da ciência, que eu acho muito importante. Então, a pergunta que as pessoas fazem sempre é até quando nós vamos ter esse problema? E aí a gente diz, bom, esse vírus veio para ficar. E a Covid-19 é uma doença que vai ficar rolando por aí
até que as pessoas já tenham tido contato e não transmitam mais, ou que a gente consiga fazer uma vacina para parar com essa transmissão de indivíduo para indivíduo. Para que a gente chegue aí, 70%, 80% da população vai ter que ter contato com o vírus, né? E o que a gente está vendo é que, apesar da doença estar se propagando muito fortemente, as pessoas que ficam aí, o Esper mostrou para nós aí as estatísticas, é uma pequena parte ainda da população que está doente, mesmo os casos não confirmados. Então, nós precisamos de uma vacina para parar. A não ser que a gente tenha um tratamento que seja bom e barato, que a gente possa sair na rua e se arriscar a pegar a doença porque vai ser tratada, o ideal é que a gente seja vacinado e que não tenha doença, e por isso que nós estamos aí presos em casa, porque é a única forma que nós temos atualmente de mitigar esse problema quando está nessa fase exponencial de transmissão da doença, como o professor Esper muito bem mostrou, né? Então, para fazer uma vacina, as pessoas dizem, mas por que demora para fazer uma vacina? Bom, não existe uma fórmula para fazer a vacina. Cada vez nós temos que estudar, ver como é que vai desenvolver a vacina. E no caso específico desse vírus, né, normalmente para as vacinas que são antivirais, o que nós temos que fazer é inibir a entrada do vírus nas células. Porque o vírus ele não vive sozinho, ele nem é considerado um ser vivo, ele tem que estar na célula para produzir as proteínas que são essenciais para ele conseguir se replicar. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que inibir com que ele entre na célula. Depois que ele entrou na célula, aí é medicamento que pode funcionar e tentar mexer nas enzimas que fazem ele se multiplicar. Mas vacina tem que inibi-lo. Ou então, nós temos que ter células que vão reconhecer as células infectadas e vão matar essas células. Bom, a gente sabe que o vírus, para entrar nas células humanas, ele precisa de uma proteína chamada de espícula, ou spike em inglês, que é aquela, nos desenhos que a gente vê, que são muito bonitinhos, é o que dá o nome de coroa, é aquela proteína que sai da estrutura, que parece assim, ter os diamantezinhos da coroa. Mas para que a gente possa atacar aquilo ali, a proteína do spike, é que está o problema aqui. Como é que nós vamos induzir anticorpos que sejam eficientes, impedindo que a proteína da espícula grude no ECA2, que é o receptor nas células humanas, que é uma enzima que é conversora da angiotensina. Ela está envolvida no mecanismo de controle da hipertensão, da pressão sanguínea, e ela está distribuída em vários órgãos do organismo, não só no pulmão, ela tem no intestino, tem em vários outros lugares. Então, a estratégia é essa. E o que é fundamental para que a gente desenvolva uma vacina é o modelo de descoberta. Como é que a gente descobre? Então, cada um vai utilizar um método diferente, uma estratégia diferente, que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. E o que nós queremos é anticorpo que seja neutralizante do vírus, já que a gente não mata o vírus, a gente neutraliza o vírus. E esses anticorpos, eles têm que conhecer, então, um pedaço da espícula, e nós temos que induzir também células chamadas CD4, que são células auxiliadoras que ajudam as células B a produzirem anticorpos, e a gente tem que, se possível, também produzir células chamadas citotóxicas, CD8, que tem outro mecanismo de ação, elas matam as células infectadas. Então, a gente sabe que tem gente que tem pouco anticorpo circulante, mas eles devem ter bastante CD8. Então, as estratégias estão por aí, e existem várias pessoas, mais de 100 propostas de vacinas de todo mundo. Uma das mais promissoras é a vacina de Oxford, que vai começar já a fase 2 de ensaios clínicos, ou seja, ela já passou pela fase 1, que mostra que não tem toxicidade, ela vai para a fase 2 para ver quantas doses, em que volume que tem que ser administradas, e essa vacina, então, desenvolvida em Oxford, ela tinha sido pensada antes para ser utilizada para MERS, aparentemente estava tendo resultados muito bons. Como é um vírus primo, como estava falando a professora Esther Sabino há pouco, eles só trocaram a proteína de espícula que era para MERS e colocaram a do SARS-CoV-2 e estão testando com muita esperança. Inclusive, já até querem começar a produzir a vacina. E assim nós temos outras vacinas que estão em teste clínico, há 6 ao todo, vacinas que podem ser, que mandam para dentro do organismo a informação genética da espícula através de um RNA mensageiro ou através de um DNA,
e assim por diante. Nós, o nosso grupo, nós estamos trabalhando com o que a gente chama de partículas virais, ou semelhantes ao vírus, que são partículas que não têm o código genético do vírus, então não se multiplicam, não tem nenhum dano, e nessas partículas nós colocamos fragmentos da espícula que nós achamos que sejam importantes o indivíduo produzir anticorpos para que neutralize esse vírus, e que também nós colocaremos pedaços do vírus que induzem uma resposta a CD4 ou que induzem uma resposta a CD8. Nós já temos as partículas virais produzidas, nós já temos os vírus sintetizados lá no nosso laboratório e vamos começar a fazer os testes em animais. Concomitantemente com isso, nós conseguimos aí a doação de 200 pessoas que eram convalescentes para essa doença, então elas montaram uma resposta imune protetiva, e nós estamos refinando todos esses peptídeos que eu falei, esses fragmentos de proteína, em termos de qual é a melhor resposta protetora B, qual a melhor resposta de células CD4 e CD8, para que a gente agregue nessa partícula virais e teste primeiro animais normais, depois animais que sejam transgênicos e que expressem essa molécula AC2, ou seja, que vão ficar doentes. Depois a gente vê se tem toxina para rapidamente entrar em testes clínicos e participar de toda essa corrida, que é uma competição benigna, em que as pessoas se ajudam bastante, em que nós queremos chegar numa vacina, e quanto mais vacinas nós tivermos, melhor. Aí, dessas 100, se nós tivermos umas 4 ou 5 ótimas, o que nós vamos precisar depois dessas vacinas terem sido desenvolvidas? Saber qual é que dá maior cobertura, ou seja, que imuniza o maior número de gente possível, qual a que dá melhor memória, ou seja, por quanto tempo a gente vai ter uma proteção, se vai durar a vida toda ou parte da vida, se o preço dessa vacina vai ser compatível, principalmente com países em desenvolvimento, se ela vai ser suficientemente fácil de fazer. Mesmo que nós tenhamos uma vacina até o fim desse ano, vai ser muito difícil a gente fazer 7 bilhões de doses para ir para todo mundo, porque não precisa, as fábricas precisam todos os equipamentos, precisam liofilizadores, precisam frasquinhos com os stoppers, que são as rolhas específicas para fazer liofilização. É uma loucura, tem uma série de coisas que tem que ser feita, e a gente espera que sejam feitas. Agora, em todo caso, seria muito importante nós termos uma vacina feita aqui no Brasil, como a que a gente está propondo, porque ela, primeiro, daria preferência para a população brasileira. Segundo, nós não estaremos comprando tecnologia, nós estaremos até exportando tecnologia. E se houver mutações que a produtora Esther identifica e que são no local em que o vírus contacta com a célula e que vai formar, então, portanto, um novo sorotipo de defesa, nós poderíamos rapidamente adaptar a vacina às necessidades brasileiras. Bom, de uma forma geral, era isso que eu queria trazer rapidamente, fazendo um panorama geral de como é que está o mundo e como é que nós estamos aqui. Nós acreditamos realmente que nós vamos ter essa vacina e estamos trabalhando para isso. Obrigado, Ayrton. Obrigado a você, Calil. E passo a palavra agora para a nossa próxima palestrante, a professora Paula Minóprio. Ela é biomédica e imunologista, pesquisadora do Instituto Pasteur de Paris, na França, e coordenadora da plataforma científica Pasteur USP, aqui no campus da cidade universitária. Paula, muito obrigado pela presença. A palavra está com você. Muito obrigada, Ayrton. Bom dia a todos. Eu agradeço a você, agradeço ao professor Canuto a oportunidade de estar participando de um evento assim tão importante, com colegas que são altamente capacitados. E eu agradeço principalmente aos meus colegas da plataforma científica Pasteur USP, que estão me ensinando a cada dia a complexidade desse vírus. Eu não sou virologista e estou sendo pressionada a me voltar para a virologia. É muito interessante esse assunto. Hoje eu estou aqui para tentar mostrar para vocês, explicar um pouquinho ao público o que são os testes diagnósticos que estão disponíveis para o coronavírus e tentar depois ligar isso à possibilidade da gente desenvolver uma imunidade contra o SARS-CoV-2. Então, de uma maneira geral, nós podemos ver que hoje no mundo devem existir mais ou menos, se as minhas contas são boas, quase 120 testes diferentes para coronavírus. Só aqui no Brasil nós temos 10 testes moleculares
mais ou menos 18 testes sorológicos que são aprovados pela Anvisa, pela nossa Agência de Vigilância Sanitária. Então, esses testes, na realidade, eles são desenvolvidos, são 2 grupos de testes especificamente. O primeiro grupo de testes, que a gente chama de teste molecular, são aqueles testes que são capazes de detectar o vírus, ou seja, a carga viral. É aquele que nós chamamos hoje em dia, né, todo mundo conhece, já ouviu todo mundo falar, de testes PCR em tempo real, e são aqueles que a gente coleta, uns swabs, coleta do nariz ou da cavidade da faringe, da garganta, para a gente poder verificar se o vírus está presente ou não. O segundo grupo de testes são aqueles que vão principalmente detectar a presença de anticorpos, ou seja, estão revelando a resposta da pessoa, do paciente ou não, à presença do vírus. Então, esses testes todos que nós temos, eles variam de acordo com a especificidade, quer dizer, a capacidade de se reconhecer especificamente este coronavírus, e a sensibilidade, ou seja, qual é a capacidade que eles têm de detectar pequenas ou grandes quantidades desse vírus. Logicamente, o caráter emergencial dessa epidemia fez com que vários fabricantes começassem a desenvolver toda sorte de todo tipo de testes. Então, tanto a especificidade como a sensibilidade, elas vão variar de acordo com o fabricante. Isso pode ser até melhorado pouco a pouco daqui para frente. Então, voltando ao que é exatamente um teste PCR, um teste de referência, que é hoje em dia o melhor teste para a gente detectar a presença ou ausência do vírus coronavírus SARS-CoV-2. É o PCR quantitativo, que é montado com a capacidade que esses testes têm de amplificar um fragmento específico do vírus, por exemplo, o vírus que envelopa, a parte que envelopa o vírus, que a gente chama de envelope, ou ainda, quando a gente quer confirmar, os genes que codificam a polimerase, aquela enzima que é específica para esse vírus SARS-CoV-2. Este teste de referência é um teste que tem uma elevada sensibilidade e especificidade, porque ele consegue detectar, por exemplo, em termos de concentração, mais ou menos 50 a 100 cópias de RNA vírus, de cópias virais, por reação. Então, ele continua sendo um teste altamente importante para a gente detectar um indivíduo que tem a infecção ou a carga viral reduzida, porque a gente tem várias coisas que a gente não sabe ainda, que não conhece ainda, da dinâmica do aparecimento desses anticorpos que nós vamos procurar, anticorpos contra o coronavírus. Então, para dar um exemplo para você, nós temos testes que são baseados por volta de 3, 4 dias de infecção, a gente já consegue detectar um pouco dessas imunoglobulinas. Então, são consideradas anticorpos de fase aguda. Logo nos primeiros dias da infecção, a gente consegue detectar. Entretanto, essas IgMs e esses IgAs nós temos um certo número de problemas que podem acontecer, porque as IgMs, elas são um pouco degeneradas, e o fato delas serem degeneradas, elas provocam reações falso-positivas, reações que a gente chama de reações cruzadas, com outros coronavírus, que são coronavírus endêmicos, que são aqueles que a Esther falou, que são responsáveis por doenças, por gripes ou resfriados a coronavírus, que não tem nada a ver com esse SARS-CoV-2. Por outro lado, também existe a possibilidade dessas IgM, como elas são de baixa afinidade, elas reconhecerem outros vírus, por exemplo, como o influenza vírus, que é o da gripe, que todo mundo conhece. Outros pequenos problemas também existem. O fato de, por exemplo, não sei nem se são pequenos, são grandes problemas, o fato de indivíduos que são imunodeficientes ou indivíduos que portam deficiências crônicas, doenças crônicas, como diabetes, ou ainda as crianças que têm uma produção de anticorpos de baixa afinidade maior e que não conseguem reagir e produzir essas IgMs. Então, esses anticorpos de fase aguda podem, quando a gente está procurando, podem indicar ou não a presença de uma infecção aguda, se eles estão ou não induzindo reações cruzadas.
Por outro lado, ouvimos tanto falar da IgG. A IgG é aquele anticorpo que já aparece muito mais tardiamente, então, na fase tardia do SARS-CoV-2, que é da COVID, que é uma doença altamente aguda. O que acontece? É capaz, às vezes, desse anticorpo só ser produzido depois que o indivíduo já está apresentando uma doença severa, porque eles aparecem em termos de anticorpos específicos de tipo IgG, somente depois de 7 a 11 dias, às vezes até mais tardiamente. Isso significa que se nós estamos procurando os anticorpos IgG para poder determinar se um indivíduo é positivo ou negativo, às vezes nós vamos ter falsos negativos porque esse anticorpo ainda não foi produzido. Então, esse é o grande problema desses testes rápidos ou dos testes serológicos atuais, e ainda continua sendo o PCR, o teste molecular, o teste mais garantido para a gente determinar a presença do vírus e também para dizer para o indivíduo, olha, você acabou de sair do seu isolamento, vamos dosar a sua carga viral e saber se esse indivíduo ainda tem muita ou pouca cópia desse RNA do vírus e se ele permanece ou não contaminante para as pessoas à volta. Muito bem, esse tipo de teste é um teste que pode dar problemas para agora ações governamentais. Nós vamos ter que prestar muita atenção se esses testes foram utilizados para screenar uma grande quantidade da população, porque eles servem principalmente para ações de vigilância sanitária, a meu ver. Para terminar, eu gostaria de falar um pouco sobre a imunidade. Todo mundo se pergunta, a pergunta que não quer calar é: será que a gente é capaz, produzindo esses anticorpos, de induzir uma imunidade contra reinfecções, contra novas infecções? Olha, ainda faltam muitos estudos de cinética da produção desses anticorpos e ainda estudos em vivo, onde a gente possa, com modelos experimentais, verificar se o desafio com novas infecções de animais já infectados uma vez, se eles são capazes de se proteger ou não. Mas a minha impressão é que os conhecimentos que nós já temos hoje levam a gente a dizer que sim, que a gente será capaz de produzir uma imunidade. Eu vou dar alguns exemplos. Isso já aconteceu com outros vírus no passado, como, por exemplo, o vírus da influenza, febre amarela, hepatite, são todos vírus que a gente se questionou um dia se a gente seria capaz de produzir uma imunidade. A questão é, será que essa imunidade vai ser duradoura ou não? Será, como disse o Calil, que a gente vai conseguir fazer uma vacina que seja duradoura, que seja capaz de prolongar a imunidade durante muito tempo? Isso são outras perguntas. Mas acredito que a resposta que nós precisamos é dizer, olha, nós precisamos de anticorpos neutralizantes. Se somos capazes de produzir isso, uma vacina é possível. Então, veja bem, nós desenvolvemos diagnósticos. Se nós desenvolvemos diagnósticos, isso significa que nós somos capazes de produzir anticorpos. Se nós somos capazes de produzir anticorpos, nós somos capazes de ter, então, uma seroconversão. Se temos uma seroconversão, isso significa que é possível. É possível se fazer anticorpos específicos, certo? Por outro lado, nós podemos mostrar também, papers mostraram, que todo mundo que é PCR positivo, a grande maioria das pessoas que são PCR positivos, elas produzem anticorpos. Então, esses testes são suficientemente sensíveis para mostrar que elas possuem anticorpos ao momento da infecção, ou no fim da infecção, ou mais à frente da infecção. Outra capacidade que a gente tem hoje em dia nos papers que são publicados por jornais de alto impacto, papers altamente científicos, é mostrar que existe uma correlação entre a capacidade de se produzir anticorpos e atividades neutralizantes, e o que neutralizam a replicação, a multiplicação do vírus em ensaios celulares. Isso é uma coisa extremamente importante, que nos diz podemos obter anticorpos neutralizantes. Outra coisa interessante também que saiu recentemente é o fato de você pegar macacos rhesus, que vocês sabem que são modelos de infecção viral, que a gente pode fazer experimentação viral, eles infectados com SARS-CoV-2, depois de se curarem, e a gente fizer um novo desafio com uma nova infecção, eles são capazes de limpar completamente essa nova infecção, o que sugere que esses indivíduos foram capazes de produzir células de memória que são capazes de neutralizar um novo processo infeccioso. Sem contar isso, todo mundo já anda falando disso, que a gente é capaz de pegar essa imunidade que
entre aspas, até agora que tanto falamos, que essa imunidade pode ser transferida. Significa o quê? Nós ouvimos dizer tão recentemente, os holandeses estão fazendo, aqui no Brasil também estamos fazendo, o Esper talvez possa falar algo, a transferência de plasma. Podemos pegar plasma de indivíduos que são recuperados do SARS-CoV-2 e passar para outros indivíduos que estão doentes, o que nada mais é do que a antiga soroterapia. O que é que tem no plasma? Água, sais, alguns fatores de coagulação e anticorpos. Então, isso significa que é possível que a gente seja capaz de transferir essa imunidade para indivíduos que necessitem dela. Então, eu acredito que é possível que a gente desenvolva células de memória, acho que a capacidade do sistema imunológico é muito grande e nós vamos, pouco a pouco, desenvolver com várias pequenas infecções com SARS-CoV-2 que nós vamos acabar encontrando no nosso caminho, desenvolver uma imunidade, não falta muito tempo para que ela seja duradoura. Eu acho que, por hora, é aquilo que eu gostaria de dizer para vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Obrigada. Muito obrigado, Paola. Para finalizar agora, o nosso quinto palestrante, passa a palavra para o professor Paulo Saldiva. Ele é médico, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, especialista em fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias, saúde ambiental, várias outras coisas aí, né, professor? E até muito recentemente era também o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor Paulo Saldiva, por favor. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todas as pessoas que compartilharam esse espaço comigo. Paola, Esther, o Calil, Esper, e também a todos que estão ouvindo, a gente vendo, e agradecer também à Pró-Reitoria de Pesquisas da USP que me deu a oportunidade de estar aqui falando com gente tão sabida. Eu sou um patologista, né? Então, um patologista, ele tem duas funções: fazer diagnóstico, né, de algumas doenças e, ao mesmo tempo, entender a patogenia das doenças, como é que as doenças progridem. Para você fazer como é que é o diálogo, por exemplo, do vírus com as células, a resposta dos diferentes tecidos às células, a história natural como a doença evolui, como é que surge, quem entra primeiro, quais são as consequências, para que lugares esse vírus vai, onde ele se esconde, quais são os mecanismos de evasão imunológica que ele faz, a gente precisa ter tecido humano. E existe no mundo um descompasso, quer dizer, ainda é necessária a coleta de tecido pós-mortem, tanto para a descrição da doença, quanto para entender o diálogo do vírus com os tecidos que são infectados. O problema num vírus como esse, que tem um nível de infectividade 3, ou seja, é um nível biológico de proteção 3, é a dificuldade, é o risco para a equipe fazer esse tipo de exame. Então, existe um descompasso entre o número de pessoas que adoecem, infelizmente, uma proporção não desprezível e grande morre, mas tem muito pouca autópsia. Por exemplo, e por que autópsia? O vírus vai para o miocárdio, você vai fazer uma biópsia miocárdica no indivíduo infectado? Não dá. Ele vai para o cérebro e ele entra por onde? Ele entra pelo epitélio olfatório, ele pode entrar no nervo vago, que inerva o pulmão e subir ascendentemente, ou ele atravessa a barreira que separa o sangue do sistema nervoso, do líquor. Como é que ele faz isso? Quais são as chaves que ele usa para abrir essas barreiras? Enfim, ainda tem um espaço para autópsia. Então, nós resolvemos fazer isso, fazer a autópsia desses pacientes, e para tal, a gente se preparou para fazer, a gente já vem trabalhando há um tempo dentro da Faculdade de Medicina para fazer a autópsia minimamente invasiva, que é uma autópsia que é basicamente você utilizar algum método de imagem, a gente usa predominantemente o ultrassom, e com agulhas maiores do que aquelas que você coloca em vidro, você extrai fragmentos de vários órgãos
Uma parte vai para estudos in situ, quer dizer, você olha no microscópio e usa as técnicas moleculares para localizar o vírus e colocalizar a resposta das células circunjacentes que estão em torno dele para saber quem que ativou, quem que chegou, quem foi chamado, né? E, ao mesmo tempo, você pode usar métodos moleculares e estudar, digamos, a expressão de genes e detectar o vírus, por exemplo, por PCR, quer dizer, um swab um pouco mais agressivo. Bom, com isso, a gente cobre o corpo com plástico, dá até para entregar para a família depois. É mais fácil higienizar uma superfície plástica lisa do que você higienizar um corpo com seus orifícios, reentrâncias, pelos e outras coisas desse tipo. E com isso, nós construímos nós estamos hoje com 40 pacientes autopsiados, talvez a maior série do mundo, representando vários órgãos. Cérebro, coração, pulmões, fígado, baço, rins, pâncreas, tireoide, gônadas, tecido muscular respiratório, tecido muscular esquelético, gordura, porque é uma chance dele se esconder no adipócito, porque o receptor tem AC2, e pele. Bom, a gente já tem uma ideia boa do que acontece. Ele é um vírus bastante agressivo para o epitélio respiratório, muito mais agressivo do que o H1N1, que nós também tivemos da influenza, a variante da influenza. Ele promove uma lesão da barreira fina que separa o sangue do ar numa superfície alveolar. Para você ter uma ideia, para quem está ouvindo a gente, nós nos mantemos vivos a partir de uma superfície de 150 metros quadrados, onde a gente separa o oceano, que é o nosso sangue, que a gente represou para poder sair do meio aquático, e a rua, por 30 centímetros de tubo, que são as vias aéreas, e uma membrana fina menor que 1/1000 de milímetro. Ao lesar o epitélio, o endotélio, o que reveste o sangue, os pequenos capilares, também se rompe. E, num caso grave, esse conteúdo do plasma extravasa para dentro do alvéolo e o indivíduo começa a se afogar em si próprio. Então, isso é chamado dano alveolar difuso, que progride rapidamente para a fibrose. Nós sabemos que essa progressão para a fibrose, no caso do SARS-CoV-2, é muito rápida. Você pode perder o pulmão com fibrose importante em 10 dias nos pacientes que vão para óbito. São a exceção, felizmente é a exceção, mas pode acontecer. Nós temos uma amostra de pacientes que vai de 6 meses de idade a 90 anos, passando por adolescentes de 11, 15 anos, e alguns desses não têm comorbidade associada. Então, por que aconteceu isso? Esses casos anormais também fornecem pistas para que você saiba mecanismos de vulnerabilidade. Nós temos também utilizado muito a penetração do vírus no cérebro. E, por sorte, nós temos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, graças ao apoio de vários atores, instrumentos de ressonância magnética, tomografia, capazes de fazer angiografia e estudar, fazer procedimentos que não eram possíveis de serem feitos em vida. E esse biorepositório que está sendo construído, ele vai ser compartilhado generosamente com pesquisadores do Brasil e de fora, desde que exista uma boa pergunta e sejam feitos atendidas as manifestações éticas. O vírus tem uma característica diferente dos outros. Ele promove um excesso de coagulação no sangue, mas ele forma pequenos trombos. Raramente ele faz tromboses grandes, visíveis a um exame arteriográfico. Ele só vai aparecer no microscópio. Isso dá aqueles dedos, aquelas lesões na pele, que são chamados dedos do Covid, e também dá no pulmão. E isso ajuda a piorar a insuficiência respiratória. Embora a doença seja predominantemente alveolar, em alguns pacientes, uma parte substancial da falta de oxigenação é feita
não porque o ar não chega porque tem fluido inflamatório nos alvéolos, é porque o sangue não passa. Mesmo que o ar chegue, então você tem uma disfunção da relação do encontro, que devia ser harmonioso, entre ar e sangue no pulmão. E isso indica a possibilidade, por exemplo, já saíram protocolos disso, já com algumas publicações, da anticoagulação precoce num determinado grupo de pacientes. Não uma anticoagulação plena, mas uma redução do potencial coagulativo do paciente. Bom, então, alguma coisa já está saindo e algumas outras coisas vão servir para longo prazo para poder melhorar a biologia desse vírus. Uma outra coisa que a gente faz, começou por um grupo que dos braços é o Instituto de Estudos Avançados, é criar instrumentos de geolocalização dos casos e das mortes, que minera esses dados e coloca mapas atualizados em diferentes janelas de tempo. Ou seja, como em tudo na cidade de São Paulo, existe uma heterogeneidade espacial do risco, tanto de contrair a doença quanto de falecer. Para variar, o risco atribuível de morte, o coeficiente ajustado de mortalidade na cidade de São Paulo varia até 10 vezes conforme a região da cidade. Ou seja, o código de endereçamento postal nos parece ser tão importante quanto o código genético dessas pessoas, por fatores que vão desde o maior inóculo, da incapacidade da resiliência econômica que cada lar tem, expondo as pessoas. E também a gente está fazendo estudos demográficos, porque, como disse a professora Paola e todos que me precederam, a Esther, é lógico que o vírus muta e ele adquire capacidades inusitadas de infectar os outros. Se eu fosse um vírus e morasse num pangolim, até encontrar um outro pangolim para eu passar para ele, para eu pular para ele, ia ser mais difícil. Mas isso é muito fácil quando você está numa cidade cada vez mais densa e cada vez mais móvel. Para se ter uma ideia, foi o controle da peste negra que permitiu o aumento da população da Europa para que você tivesse a primeira pandemia de transmissão direta, que foi a varíola, ou seja, aumentou a densidade populacional e se permitiu. Aliás, a peste só virou pandemia também por mobilidade, porque o receptor, que era o rato, viajava nos navios e ele conseguia viajar, por isso que as cidades Gênova, Firenze, Nápoles, elas eram que tinham os maiores, Veneza e Valência, na Espanha, eram os que recebiam do Oriente essa migração. O pessoal conseguiu... Foi também nessas condições que você iniciou um controle sanitário autoritário, porque você fazia lazaretos, confinava as pessoas, emparedava quem estava com a peste dentro de casa para morrer sozinho, e você também fazia quarentenas, que na realidade eram representações religiosas, místicas, dos 40 anos que o povo hebreu vagou no deserto, nos 40 dias que Jesus foi tentado por aquele que não se diz o nome, também no ambiente árido. Parece que ele se manifesta mais em regiões desprovidas de água, né? Aquele que não se pode dizer o nome. A terceira pandemia bacteriana global, ela só foi possível por causa da mobilidade. Se você tivesse cólera e fosse atravessar o oceano num barco à vela, você chegava morto e possivelmente toda a tripulação. Mas quando inventaram o navio a vapor, fizeram o canal de Suez e Panamá, você conseguiu transformar a cólera, que não viaja bem, num bicho viajante. Só que agora mudou tudo. Nós não só estamos cada vez mais próximos, como também estamos cada vez mais móveis. E o vírus, então, vai fazer o que sempre fez. Só que nós criamos um caldo de cultura muito propício para que ele encontre um semelhante, muito mais apetitoso, vulnerável
e próximo para ser transmitido. Então, a patogenia da doença, nós estamos estudando desde os aspectos da biologia da interação vírus com o organismo do hospedeiro, as suas vulnerabilidades, como também nós ajudamos o vírus muito, e eu acredito que se não tiver uma estrutura de produção de vacinas em curto espaço de tempo, nós tivemos sorte de ter um corona com uma baixa letalidade, relativamente baixa em relação ao MERS. Se fosse hoje um vírus mais letal, nós estaríamos com uma situação absolutamente problemática. Então, eu simplesmente queria dizer para quem está ouvindo a gente da universidade que o estudo dessa pandemia talvez seja um exercício de multidisciplinaridade de tal importância, porque ele envolve aspectos de altíssima complexidade das bancadas, da genética molecular, né? Da fisiologia humana, como também aspectos muito mais estruturantes como a nossa forma de vida. E isso, ele veio fazer um PowerPoint importantíssimo para todos nós, da importância da ciência, do investimento em educação e principalmente da cooperação internacional, em termos de produção porque é caro fazer uma vacina, não é, Esther, Jorge e Paula? Fazer uma vacina, quanto custa? 500 milhões, $1 bilhão para você fazer até todos os testes. Isso é muito por uma empresa. Ela não vai correr o risco, porque a ciência hoje, a indústria farmacêutica vende commodities. Então é mais fácil investir numa coisa que você não sabe, né? Hipertensão, impotência, queda de cabelo, você está investindo mais nisso do que em vacina. Mas o custo de não investir, quer dizer, para uma empresa é caro e o risco é alto, mas o custo do mundo não ter isso são centenas de trilhões de dólares. Então vai ter que ter mecanismo de cooperação até isso. Então está aí uma coisa para quem gosta de ciência e que difundir conhecimento. O vírus veio mostrar que a gente não consegue, para resolver um problema global, você precisa de uma solução integrada. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Professor Saldiva, muito obrigado aí pela apresentação, como sempre, bem-humorada e muito informativa. Avisar os nossos palestrantes aqui que nós estamos com quase 1.500 pessoas assistindo no YouTube. Que vergonha, falei bobagem para muita gente. Não, de maneira alguma. Agora a gente vai abrir para a sessão de perguntas. Tem uma enxurrada no meu zap aqui, minha tela não para de aparecer perguntas que a nossa equipe está selecionando do YouTube e passando para nós, passando para mim. Muitas delas têm uma temática em comum, então eu vou optar aqui, como o nosso tempo está um pouco curto, a gente tem mais 10, 15 minutos, em vez de fazer perguntas individuais, de selecionar grandes temas que estão aparecendo nas várias perguntas e colocar isso para vocês fazerem alguns comentários. Tá? Vou fazer um primeiro pacote aqui de 3 perguntas, uma para o professor Esper, uma para a professora Esther e uma geral, que todo mundo pode comentar. Na sequência eu faço um segundo round para os outros palestrantes. Mas, professor Esper, tem uma expectativa enorme na sociedade para o desenvolvimento de tratamentos, né? Um esforço muito grande de pesquisa para o reposicionamento de drogas, né? Que é você pegar remédios que já existem, já são testados e usados para outras coisas, tentar redirecioná-lo para o combate ao SARS-CoV-2, para o tratamento da Covid-19. Quais são as expectativas reais que a gente pode ter com relação a isso? Qual é o tempo de resposta que essas pesquisas podem dar? Quer dizer, é factível a gente esperar que elas tragam resultados de modo que a gente consiga colocar uma droga para o tratamento num prazo muito curto ainda agora, nessa primeira onda da pandemia? Né? Qual que é o cronograma que a gente pode aguardar com relação a essas pesquisas? E para a professora Esther, qual que é a chance desse vírus ser sazonal, no sentido de talvez a gente ficar trancado em casa por um período e ele, entre aspas, sumir sozinho, né? Fazendo uma analogia com a influenza, que é um vírus com o qual a gente se preocupa muito, principalmente no inverno, depois ele não some completamente, mas deixa de ser uma preocupação. Existe alguma indicação de que
mesmo se a gente não tiver um tratamento e não tiver uma vacina de imediato, esse vírus vai desaparecer por conta própria? Ele tem uma sazonalidade? O que a gente pode esperar com relação a isso? E aí uma terceira pergunta que eu abro para todo mundo, e que talvez seja a angústia maior de todos que estão nos assistindo, é como é que a gente vai planejar a saída dessa quarentena, né, desse isolamento social? Quais são as evidências científicas, os fatos que precisam estar presentes, que precisam ser levados em conta para a gente conseguir ir para a rua, né, sair de casa e tentar retomar um pouco da normalidade da nossa vida. Então, primeiro, o professor Esper Calas, por favor, com relação ao reposicionamento de drogas. Ayrton, obrigado. Antes de eu terminar a resposta, eu pedir desculpas a todos, mas às 3h30 eu vou ter que deixar essa sala, porque eu vou ter que dar uma outra aula, vocês me perdoem. Mas eu vou começar de trás para frente. Para sair dessa pandemia, desse isolamento, ainda faltam algumas ferramentas para a gente entender direito. A primeira delas é a dinâmica da epidemia. Nós temos que, como a Esther falou, essa taxa de reprodutibilidade tem que ser sempre calculada e a gente vê quando que a gente baixa um nível confortável para a gente conseguir sair do isolamento de uma forma tranquila. A segunda coisa é se a gente vai ter uma imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho. Em outras palavras, se a gente atinge um percentual de pessoas que já se infectaram na população, que vai ser um obstáculo à disseminação do vírus caso ele volte a circular. Então, se a gente, por exemplo, atingir essa idade em 10% das pessoas representa uma coisa, em 50% outra, e em 75% pode representar outra. Então, esses cálculos vão ser de grande importância. Mas tem outros dois fatores que aí são interferências que a gente pode atuar, que é a primeira delas, o teste para nos ajudar a entender essa imunidade que o vírus vai induzir e talvez como medidas de bloqueio para a gente identificar recirculação do vírus. Então, essa é uma coisa. E a outra, induzir a imunidade, que é a vacina, que o professor Khalil falou tão bem. E, finalmente, se a gente tiver um remédio. Aí eu volto para a primeira pergunta que você falou. Digamos que a gente tem um remédio que você consiga dar para as pessoas e curar a Covid, ou impedir que essas pessoas vão para a UTI. Talvez isso nos coloque numa posição confortável. Há várias medicações que estão sendo empregadas em 3 frentes. Uma é antiviral, a segunda é diminuição e modulação da resposta imune, tentando tratar ou evitar aquela grande inflamação da segunda semana. E a terceira é o uso de anticoagulante, que o professor Saldiva mencionou muito bem. Aliás, o grupo dele foi um dos primeiros no mundo que identificou esse mecanismo como sendo um dos principais no agravamento da doença. Nos antivirais vai ser uma tarefa dura, porque aparentemente a quantidade de vírus circulando dura poucos dias e muito provavelmente eles vão ter benefício no começo. Uma primeira medicação já foi autorizada para uso nos Estados Unidos, chamado Remdesivir, mas eu estou com muitas reservas por ainda a gente não conhecer os dados do estudo que eles apresentaram no dia 29 de abril, numa conferência, aliás, numa coletiva de imprensa, ainda não foram publicados para a gente entender bem o que aconteceu. Várias outras medicações estão em testes. Sobre os anti-inflamatórios, há várias tentativas. O uso de corticoide, o uso de inibidores de um mediador químico chamado interleucina 6 e vários outros, mas ainda tudo está em estudo. A gente precisa de avaliações críticas e rigorosas para saber se eles vão ter benefício ou não. É um campo muito controverso, a gente utiliza com uma relativa frequência, mas de uma forma muito personalizada de caso para caso. Agora, o que a gente está mais usando agora, de uma forma mais aceita por todos os médicos que estão na linha de frente, são anticoagulantes, especialmente no sentido preventivo naquelas pessoas que começam a desenvolver doença moderada grave, ganhando a prática de muitos de nós, e a gente já está notando algum benefício com essas medicações. Agora, a gente só vai ter a ideia clara de o que usar, na hora que usar, quando a gente tiver os estudos controlados
controlados, randomizados, rigorosos, publicados com uma avaliação crítica bastante grande para a gente não começar a fazer achismos. Então, isso é uma coisa importante que a gente deve evitar em ciência. Professor, eu vou só pedir para o senhor mencionar especificamente, talvez, o caso da hidroxicloroquina, que tem muitas perguntas sobre isso, e muita gente perguntando também sobre o atazanavir. Vamos lá, sobre a hidroxicloroquina. É um remédio empregado em várias outras doenças já virais e ele não funcionou. Também é usado rotineiramente em doenças autoimunes com muito sucesso. Apareceu a ideia de usar a hidroxicloroquina, que tem um efeito in vitro contra o vírus, o novo coronavírus. Foram feitos alguns estudos, já tem pelo menos 6 estudos publicados com essa medicação. 2 deles mostraram algum benefício, um benefício discreto, um deles moderado, outro deles discreto, mas os outros 3 estudos mostraram que ele trouxe malefício. Todos eles são passíveis de crítica, a gente precisa ainda consolidar o conhecimento num estudo maior. Hoje foi publicado um estudo com modelos animais infectados com o novo coronavírus e tratados com cloroquina e não funcionou, infelizmente. Mas eu acho que a gente só pode fechar essa questão quando tiver um estudo rigoroso. Há um estudo em andamento para terminar aqui no Brasil, chamado Coalizão 1, que a gente espera que ele nos dê essa resposta. O atazanavir ainda é só in vitro, a gente não tem demonstração de uso. Tá, ok. Professor Esther, por favor, um comentário sobre essa questão da possível sazonalidade ou não do vírus e alguma esperança da gente se livrar desse vírus por conta própria. Eu acho que não é tão simples, ele desapareceu, diminuiu muito na China através de muito esforço para controlar. E também de uma coisa que se chama você ir atrás dos contactantes e diminuir a taxa de transmissão, para aos poucos o vírus não encontrar ninguém para transmitir, porque as pessoas ficaram isoladas, e aí você termina com a replicação do vírus naquela região. Muito difícil de fazer em outros países, quer dizer, alguns conseguiram, e na medida em que você tem um número muito grande de casos, como é o que está acontecendo no Brasil, uma coisa é você controlar 1.000 pessoas infectadas, outra coisa é você controlar 2 milhões de pessoas infectadas e impedir que elas transmitam para outras pessoas. Então, na medida que a gente deixa espalhar um número grande, fica muito mais difícil. Você vai fazer o lockdown, mas as pessoas ainda vão transmitir para as pessoas que estão na casa dela, e é realmente muito mais difícil. Então, não acho que é uma questão de sazonalidade, o que você vai, se for deixar da forma como é as pessoas se infectando, você pode precisar que um grande número, como o Esper falou, um grande número de pessoas se infectem a um patamar que isso diminua a capacidade de transmissão do vírus. E aí, provavelmente, o vírus se tornaria como os outros 4, que seguramente entraram na espécie humana desse mesmo jeito, causaram um grande problema, depois continuam transmitindo, as pessoas se infectam quando são crianças, não têm a doença, mas adquirem algum tipo de imunidade, mesmo que não seja total, depois elas se infectam e não têm uma doença mais grave. Então, assim, a ideia toda de você tentar diminuir a forma como, quando você tenta fazer essas contenções da população, para não exceder o número e você, pelo menos, poder tratar as pessoas ou ter espaço dentro dos hospitais, na medida em que você acha formas melhores de tratar ou consegue rapidamente ter uma vacina, como é todo o esforço desse grupo, de todas essas vacinas, para você tentar diminuir o número de pessoas que vão se infectar. Então, eu não acho que ninguém está feliz com a ideia de diminuir a mobilidade, ela não é um plano por si. A gente teria também desmobilizar, ter depois um plano de controle dos casos quando eles surgem e tentar não deixar eles entrarem de uma forma exponencial. O único jeito é ter um contact tracing, né? Seguir os contactantes e diminuir e isolar. Perfeito. Professor Calil, queria acrescentar alguma coisa? Como eu tinha falado quando comecei a falar sobre vacinas, é claro que se nós tivermos um medicamento, nós ficamos tranquilos, podemos sair para a rua. Se nós tivermos uma vacina ou tiver mais de 70% de
pessoas já estiverem infectadas, o vírus vai circular menos. Mas a pergunta que as pessoas fazem é uma coisa prática. O que nós vamos fazer daqui a um mês? Né? Daqui a um mês, o que vai acontecer? Aí eu te digo, bom, a curva diminuiu, quer dizer, nós estamos transmitindo cada vez menos entre a população, e a resposta vai ser necessariamente que o Brasil é heterogêneo, e nós vamos ter que ver região por região, até município por município. E nós vamos ter que ser inteligentes e fazer políticas que sejam quase que individualizadas. Segundo, a Paula falou, a Esther também falou, nós temos que identificar as pessoas que estejam contaminadas. Então, nós temos que ter muito teste e, quando nós voltarmos a nossas atividades, nós temos que identificar rapidamente quem tem a doença e isolar essa pessoa. Então, agora, a nossa vida vai mudar. Enquanto que nós não tivermos o vírus, a nossa vida vai mudar. Nós, brasileiros, nós somos afetivos. Dá a mão, dá beijinho, pega no braço. Nós vamos ter que parar com isso, infelizmente, enquanto que o vírus não circular. Então, nós vamos ter que ter esse distanciamento social por muito tempo, enquanto que o vírus, pelo menos, estiver circulando. As pessoas não vão poder dar mão, não podem dar beijinho, não podem dar nada. Vamos ter que andar de máscara. Vamos evitar aglomerações, os restaurantes vão ter que ter espaço maior entre as mesas, sem aglomerações. Então, nós vamos ter que tomar uma série de atitudes e nós vamos ter que pensar em cada atividade como que nós vamos mitigar o problema. Por exemplo, eu trabalho num salão grande que tem várias pessoas no seu computador, 150 pessoas. Não vai dar. Vamos ter que fazer 2 turnos de 75, 3 turnos de 50. Não sei, tem que pensar para ver as distâncias. Um sujeito não vai poder trabalhar no computador do outro, quer dizer, nós vamos ter que tomar muitas medidas de mitigação que vão ter que ser pensadas caso a caso, para que a gente possa voltar rapidamente. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos ter uma segunda onda, a segunda onda vai ser catastrófica. Inclusive, numa empresa, se o dono da empresa, o gerente, o diretor, o que seja, disser para um sujeito que está com sintomas de gripe, mas é importante, não, fica aí até amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Não. Imediatamente ele tem que ser isolado, porque senão ele vai contaminar todo mundo ali naquele dia mesmo. Então as pessoas vão ter que ter inteligência, vão ter que pensar, e não só pensar imediatamente, aquele cara é importante, vai trabalhar para mim hoje. Não, ele sai e depois nós vamos ver se ele tem a doença ou não, aí ele volta, vamos ver os contatos dele, como disse a Esther muito bem. Então nós vamos ter que pensar muito praticamente, muito pragmaticamente como é que nós vamos fazer essa volta. Perfeito. Paulo, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só jogar o segundo round de perguntas aqui, porque o nosso tempo, na verdade, já estourou. Vou pedir para vocês responderem de forma mais breve possível, para a gente não segurar demais o pessoal em casa aí. Vou jogar mais uma pergunta para o professor Calil primeiro, sobre as vacinas. Tem se falado muito desse prazo de 1 ano e meio, que a gente, se tudo der certo, vai ter uma vacina para o segundo semestre do ano que vem. Tem alguma vacina que já foi desenvolvida de forma tão rápida, né? Normalmente é um processo que dura vários anos, né? Então é realista a gente esperar uma vacina num prazo tão curto? E tem alguma coisa específica desse vírus que talvez seja mais fácil o desenvolvimento da vacina, que permita esse timeline mais reduzido? E aí vou jogar uma pergunta para a Paula sobre os testes, né? Recentemente foi autorizado no Brasil o teste rápido em farmácias, né? Queria saber a sua opinião sobre isso. Você apontou várias limitações desses testes sorológicos, né? Os chamados testes rápidos. E se a resposta que esses testes dão são tão pouco confiáveis, faz sentido a gente utilizar? Quer dizer, como é que você usa esses testes sabendo das limitações, de forma que a informação que eles forneçam seja útil e não, na verdade, aponte a gente para um caminho equivocado, né? E para o professor Paulo Saldiva, o que o senhor diria para as pessoas que ainda duvidam da gravidade dessa epidemia? Tá? Então, vou abrir e a gente finaliza com essas perguntas, por favor. Ok, então, com relação às vacinas, né? A primeira pergunta, pode ter uma vacina contra esse vírus? A resposta, sim. Por quê? Se o organismo, quando ele se infecta com o vírus, ele consegue eliminar o vírus, você acaba com o vírus, isso significa que você é capaz de montar uma resposta imune para acabar com o vírus. Todos os vírus que a gente consegue eliminar são factíveis de a gente fazer uma vacina, é só a gente saber direitinho. Por exemplo, HIV, a gente não elimina o vírus, e por isso que a gente não consegue fazer vacina. Mas, se a gente consegue eliminar, muito bem. Agora,
nós temos que saber os mecanismos de imunidade, que nós estamos partindo de uma série de suposições para chegar mais rápida. O que tem é que o mundo estava já antevendo que haveria essas pandemias e estava tentando se preparar para isso. Existe, inclusive, uma instituição que foi criada em fevereiro de 2017, que eu estava em Paris, inclusive eu falei sobre Zika logo depois do presidente da França, chamado CEP, que é uma coalizão para se preparar para esse tipo de coisa. E que deu uma série de grandes para os caras fazerem plataformas para lançar rapidamente uma vacina. E algumas dessas aí estão sendo usadas. Essa vacina de Oxford, o cara também já tinha uma plataforma montada e fez. Então, nunca se fez uma vacina em menos de 5 anos. Normalmente leva 15 anos. A gente acha que pode chegar aqui 1 ano e meio, 2. Primeiro, porque as pessoas já estavam preparadas trabalhando com vírus semelhantes, SARS e MERS, e já tinham vários de conhecimentos. A gente sabe que a espícula é importante para a gente parar o vírus. Logo teve sequências, vírus, etc., se conseguiu trabalhar. E se colocou tudo em andamento. Agora, o que há também é que nesse sistema de emergência, normalmente você testa a prova de conceito em animal camundongo e vai para primatas. E essa vez as pessoas estão indo rapidamente para o humano antes de chegar em primatas. Então, existe toda uma série de, digamos, um esforço enorme. As coisas estão sendo feitas em paralelos, quer dizer, o indivíduo não espera o resultado de um experimento para começar outro, ele já testa o animal normal, o transgênico, tudo ao mesmo tempo, vai fazendo em paralelo, pode ter um pouco de desperdício, mas é fundamental para chegar rápido. Vai ser absolutamente um recorde se nós conseguirmos ter uma vacina em 2 anos. E se tiver em 1 ano e pouco, como estão prometendo aí alguns, eu acho muito difícil. Eu acho que não consegue fazer entre 1 ano e meio e 2 anos. Mas estão dizendo aí que seria ótimo, porque nos tiraria o sufoco mais adiante. As pessoas estão preocupadas no mês que vem, mas não é. O nosso problema é o resto da nossa vida, né? As populações de risco não vão poder mais abraçar os netinhos? Não, nós queremos abraçar os netinhos. Então, nós temos que nós temos que pensar pelo menos aqui 1 ano ou 2. E eu acho que é por aí. Muito obrigado. Paola? Obrigada. Eu só queria complementar uma coisa que o Calil falou agora há pouco sobre o isolamento. Eu acho extremamente importante que a gente pense que a saída do isolamento em outros países só aconteceu depois do pico, de ter atingido o pico da transmissão, o que não aconteceu ainda aqui no Brasil e em muitas cidades. Não podemos pensar que tudo acontece como lá em Manaus. Nós aqui em São Paulo tivemos condições de isolamento tais que hoje nós estamos ainda com o sistema hospitalar que ainda não está completamente utilizado no seu 100%, mas porque nós estamos nos reportando ao isolamento maravilhoso de 70% em São Paulo há 2 ou 3 semanas atrás. Então, nós temos que pensar que a saída do isolamento agora como é que chama? É apostar numa imunidade de rebanho, onde nós vamos ter uma grande quantidade de indivíduos que vão morrer. E escolher as pessoas que vão morrer, ao meu ver, não é um comportamento que é algo muito perto do brasileiro. Como diz o Calil, a gente se beija, a gente se abraça, a gente se gosta. Então, eu não acredito que a gente queira entrar numa dessa de sair todo mundo para a rua e rapidamente a gente encontrar essa imunidade que a gente nem sabe se a gente vai conseguir. Temos força na imunologia, que é o nosso sistema imunológico, mas ainda não estamos lá. Quanto à resposta sobre os testes de farmácia, os testes rápidos, olha, não teria hoje uma coisa que eu seria mais contra que os testes da farmácia. Se nós estamos com os cientistas falando de testes moleculares, a dúvida que nós temos nos testes rápidos, botar um teste na farmácia, quem é que vai interpretar esses testes? De acordo com o quê? Com a clínica do paciente, ele vai ter tempo para fazer isso, o farmacêutico? Por outro lado, nós vamos estar tirando as pessoas da sua casa e botar mais velhinhos na rua para poder ver se eles estão infectados ou não. Ou seja, enquanto nós estamos nos hospitais e grandes centros e laboratórios nos protegendo para não nos infectar de uma provável transferência de vírus de um indivíduo que quer saber se está positivo ou não, vamos tirar a gente de casa e vai ter muito mais gente de casa se dirigindo à farmácia para obter uma resposta que a gente não sabe se será positiva e realmente confiável. Perfeito. Professor Paulo Saldiva, para finalizar, por favor, sua mensagem final para talvez quem ainda tem dúvidas sobre a gravidade dessa pandemia.
Ayrton, acho que eu vou te decepcionar porque eu não sei, sabe? Eu tive esse pensamento no domingo. Eu ainda insisto em andar de bicicleta, vir da minha casa, vou para a faculdade. E domingo eu cheguei na sala de autópsia às 8h30 da manhã e estava saindo de lá 4h30 da tarde. E nesse dia a gente estudou uma menina de 11 anos que morreu sem comorbidade prévia. Aí eu estava voltando para casa, na Paulista, e me deparei com uma manifestação pró-abertura voltar plenamente à atividade, e as pessoas falando, conversando, e a grande maioria sem máscara. Eu tive o ímpeto de parar a bicicleta e falar, gente, se proteja. Porque é como se eu viesse do mundo e encontrasse um outro mundo e a bicicleta fosse a conexão entre esses dois universos que não se tocam. Mas como acontece na ficção científica, quando você quer cruzar uma dimensão, você podia ser fulminado. No meu caso, seria linchado se eu fizesse qualquer manifestação contrária. Mas tomara que através do entendimento, né, infelizmente às custas de muitas experiências desfavoráveis, as pessoas começam a entender, porque tem uma coisa, é a última coisa que eu queria falar. Quando a gente, por exemplo, cuida de um paciente que tem uma doença crônica, um infarto, ou mesmo na febre amarela, o médico não se identifica tanto com aquilo, né? Quer dizer, o bom médico é aquele que se coloca na posição do outro. Mas no caso do Covid-19, existe um risco real de contagiosidade. E não há médico que esteja todo no front, na linha de frente, que não se fala, não, eu posso estar na posição dessa pessoa que está aí doente. No meu caso, daquela que está morta, né? E então, isso leva a uma visão diferente da gente. A gente consegue se colocar no papel do outro e saber que não querer que os outros se coloquem naquelas pacientes, naquelas pessoas que a gente está examinando. Então, eu não saberia dizer, eu não teria argumentos para convencer aquelas pessoas naquele momento, embora eu tivesse muita vontade de fazer. Agradeço. Opa, está aberto meu microfone aqui. Professor, obrigado. Professor Paulo Saldiva, professor Jorge Calil, professor Esther Sabino, professora Paola. Foi muito informativo. Obrigado a todos. Queria dizer para quem está nos assistindo que esse vídeo vai permanecer disponível no YouTube na sua íntegra. E se você achou que ele contribuiu para o entendimento dessa pandemia, por favor, compartilhe. E vamos apoiar a ciência, porque nunca precisamos tanto dela. Então, obrigado a todos pela audiência, obrigado aos nossos palestrantes e uma boa tarde a todos.